projeto da EPAMIG mede índices de carbono e água em sistemas integrados de produção. Ao vivo, eu converso sobre este assunto. Ao vivo, nós vamos falar com o pesquisador da EPAMIG, Fernando Franco. Bom dia, Fernando. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Tudo jóia? Tudo É um prazer da EPAMIG estar com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Qual o objetivo da pesquisa? Claro que é medir, né? O objetivo que eu falei na cabeça, índices de carbono e água. Mas qual o resultado que vocês querem com isso, né? Qual que é o objetivo final? Renata, o objetivo do nosso trabalho é quantificar os passos, né? A pegada de carbono e a pegada hídrica para a produção forrageira. Em outras palavras, nós queremos, ao final do nosso experimento, da nossa pesquisa, apresentar para os produtores mineiros quais os sistemas de produção mais efetivos no sequestro de carbono, produzindo forrageira por meio de silagem e pastagem nos sistemas integrados de produção. Aí, sistemas integrados de produção, eu digo integração lavoura-pecuária e lavoura, pecuária e floresta. E, analogamente, nós queremos medir também qual desses sistemas é o mais eficiente no uso da água, ou seja, qual que produz mais forrageira utilizando menos água. Entendi. Então, na prática, vocês vão colocar esses resultados na prática para o produtor, para ele ter uma economia de água e ter mais produtividade. Tem uma previsão de quando vocês vão colocar isso na prática ou já está? Em que ponto que está a pesquisa? Esse trabalho já está acontecendo, né? Foi iniciado no finalzinho do ano passado, está em andamento. Nós teremos resultados já, os primeiros resultados devem sair agora por volta de maio, abril, maio, onde nós estaremos colhendo já a silagem do milho produzido nesses sistemas integrados e é um projeto de longo prazo, né? Nós pretendemos conduzir esses sistemas pelo menos 2 anos com sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta e depois do 3º ano o sistema silvopastoril. Então é um trabalho de longa duração. Nós temos já o financiamento da FAPEMIG, assim como outros parceiros para conduzir os 2 primeiros anos e pretendemos aí continuar aqui no Campo Experimental Getúlio Vargas com esse ensaio para que ele se torne um ensaio de longa duração. E como é que vocês fazem essa medição? Como é que funciona? Nós quantificaremos, Renata, toda a entrada de água no sistema, que será via chuva, né? Nós quantificaremos a precipitação pluvial, quantificaremos a infiltração de água no solo e a capacidade de retenção dessa água no solo. E aí, em função da diferença, saberemos, né, quanto de água que foi utilizado por essas plantas. E da mesma forma, nós quantificaremos os estoques de carbono inicial, antes da implantação do trabalho, do ensaio, e quantificaremos o estoque final de carbono nesse solo. Assim como quantificaremos toda a produtividade vegetal acima da superfície do solo e, em função dessa produtividade, estaremos estimando aí a quantidade de carbono fixado nessa biomassa vegetal. Agora, só para quem é leigo entender, como é que funciona essa dinâmica carbono e água? Nós sabemos que a retirada de carbono da atmosfera ela é realizada por meio da fotossíntese, né? E essa fotossíntese vai gerar biomassa, essa biomassa poderá, né, ser consumida e voltar aí a emitir o carbono, por exemplo, pela respiração do homem, né? Ou até mesmo por uma pastagem que foi consumida pelo animal, e esse animal vai respirar e também irá emitir metano. Então, esse carbono volta para o ciclo. A grande sacada desses sistemas integrados de produção é fazermos com que este carbono permaneça no sistema, ou na biomassa vegetal da madeira, da árvore que compõe o sistema ILPF, ou o carbono associado à matéria orgânica do solo. Então, o que nós queremos? Nós queremos fazer com que mais carbono seja fixado na biomassa vegetal ou na matéria orgânica do solo. Essa biomassa vegetal, eu digo, por exemplo, troncos das árvores que estarão vivas e a madeira que
que essas árvores irá produzir. Essa madeira dos sistemas integrados de produção, dos sistemas ILPF, nós preconizamos espécies florestais que tenham potencial madeireiro, porque aí nós estaremos, de fato, retirando esse carbono da atmosfera, essa madeira com potencial madeireiro, após 6, 8 ou 18 anos, ela irá para uma serraria produzir um móvel, onde esse carbono estará estocado naquele móvel durante muitos e muitos anos. E aí, então, nós dizemos que essa é uma forma efetiva de retirar carbono da atmosfera e estocar num produto, né, por muitos e muitos anos. Então, nesse caso, quanto mais carbono, mais produtividade? É essa a relação? Renata, nós temos, há trabalhos que mostram isso, que quando você aumenta a concentração de carbono na atmosfera, aumenta as taxas fotossintéticas. O grande problema é o malefício que esse aumento da concentração de carbono na atmosfera traz para o meio ambiente em geral. Elevação de temperaturas e etc. Né? São problemas que já estão aí muito bem descritos. No entanto, nós queremos ter plantas eficientes no uso da água, e aí eu não digo só plantas, mas nós queremos ter sistemas de produção agropecuários eficientes para que estes utilizam o carbono da atmosfera, haja a fotossíntese, haja a produção de biomassa e, além disso, haja o estoque de carbono. Esse estoque de carbono, como eu mencionei, ou em uma madeira que vai se tornar um móvel, ou no solo, na matéria orgânica do solo, que é um grande sequestrador de carbono. E aí vale destacar que esses sistemas eficientes no sequestro de carbono, eles devem, né, de forma alguma, esses sistemas pode haver queimadas, por exemplo. Então, uma forma de sustentabilidade da agropecuária, de sistemas de produção agropecuários que visam sequestro de carbono, é eliminar 100% as queimadas. Outra prática é a introdução da prática de semeadura direta, ou plantio direto, que todos dizem, que é uma prática que nós sabemos que ela favorece o acúmulo de matéria orgânica no solo e, consequentemente, de carbono no solo. Tá ótimo, Fernando. O papo tá bom, mas infelizmente não tenho mais tempo, preciso encerrar. Obrigada pela participação, pela entrevista e feliz ano novo para você e para sua família. Obrigado, Renata. Feliz 2022 para todos vocês aí, para sua família, para você, sua família e todos aí da Terra Viva, do canal Terra Viva. E estamos à disposição. Obrigada e até a próxima.